dorme feliz. Yoshá, my friends, Diego na escuta, nosso primeiro vídeo do Namekusei TV, o canal onde você vai encontrar as melhores dicas, melhores indicações e todo tipo de curiosidade sobre o mundo dos animes. E nada melhor para poder abrirmos esse primeiro vídeo nesse canal. Vamos falar das melhores aberturas de animes baseado na minha humilde opinião. Então, a abertura da vinheta, por favor. E eu não sei se eu vou ter vinheta nesse primeiro vídeo, mas tudo bem. Namek TV. Depois eu faço outra vinheta pra você, Diego. Por enquanto vai ser essa. E como eu separei essa lista das melhores aberturas? Eu separei em 3 coisinhas que eu acho que, na minha humilde opinião, galera, isso tudo é na minha humilde opinião, que são essenciais para uma abertura boa de anime. Música, obviamente. A animação, porque não adianta ter uma puta música e não ter uma animação boa que compõe essa música. E a harmonização. O que é a harmonização? Não é a harmonização facial. A harmonização que eu tô falando é o quê? A animação junto com a música tornando um conjunto completo que você fala assim: caramba, hein? E fora outros fatores, o fator nostalgia também, a famosa música chiclete que fica na cabeça, né? Então vamos lá, vamos abrir essa música assim. Eu vou ser clubista, só que eu vou ser um clubista um pouco diferente. Eu vou abrir essa lista com Dragon Ball Z Limit Break vs Survival. Essa é a abertura onde que é do Dragon Ball Super. Pra quem não conhece, quando o Dragon Ball voltou como Dragon Ball Super foi uma febre. E não na saga do... Não naquela saga lá do Bills, do Golden Freeza, que foi no anime em si. O filme foi legal, mas o anime foi... As animações estavam meio cagadas, né? Mas aquela abertura quando iniciou o Torneio do Poder. Por que você escolheu essa abertura? Porque essa abertura me deu uma fusão de nostalgia com uma saudade, matando a saudade, sabe? Porque o Dragon Ball, a gente ficou muito tempo sem Dragon Ball. E mesmo que o Dragon Ball Super tenha aquelas suas nuances, aquelas suas... Ele me trouxe um sentimento único. E tanto a versão japonesa quanto a versão brasileira, que como sempre, os caras sempre acertam na versão brasileira nas músicas do Dragon Ball. Próxima abertura que eu vou falar agora é de Black Clover Haruka Mirai. Essa música, essa abertura, a animação são impecáveis. Eu posso estar sendo um pouquinho até clubista, eu falei do Dragon Ball, mas Black Clover também é um anime muito bom, inclusive é um anime que recomendo, é um anime muito superestimado. E quem sabe eu trago um vídeo falando só de Black Clover para vocês entenderem o que eu tô falando. Black Clover tem uma música impecável e o Black Clover tem uma sacada que é o seguinte: a música da primeira abertura do Black Clover, ela sempre toca em uns momentos épicos. Então é uma música que grava na memória. É uma música que quando toca, acabou a desesperança. É uma música que quando toca, você sabe que o protagonista vai dar a surra naquele filho da mãe e vai vencer a luta. Então aquela música memorável que você fala assim, tocou a música, ferrou. Já era, tchau vilão, e é isso, galera. Próxima música, vamos falar de Kaiju número 8, Abyss. Uma música mais recente, uma abertura bem mais recente, né? E essa abertura é uma abertura que tem uma animação impecável. Uma animação impecável. Eu não me lembro de algum outro anime que misturou uma animação de 3D com 2D e fora a música encaixando muito bem nessa abertura. E eu me lembro que quando comecei a assistir o Kaiju número 8, dificilmente eu pulava essa abertura de tão linda ao você assistir essa abertura visualmente falando e com a música acompanhando. Próxima música que eu vou falar... próxima música não, eu tô falando música, mas é abertura, tá, gente? Vocês me entenderam aí. Próxima abertura que eu vou falar é Dandadan Creep Note. Mas Dandadan não tem como falar daquela... Não tem como citar aquela abertura que é uma abertura chiclete que gruda na cabeça que você não sai. Mas quem não se lembra quando o Dandadan lançou e ficou... E fora a animação encaixou muito, mas muito bem na música. Eu diria que a abertura de Dandadan, posso estar sendo vilão, né? Porque tem muito anime antigamente que tem uma harmonização muito boa com animação e música, mas Dandadan conseguiu encaixar isso super bem. E Dandadan tem um negócio bem especial que ele conseguiu fazer a famosa música chiclete, né? Porque ninguém sabe cantar a música inteira. Eu, pelo menos, não sei cantar japonês não, desculpa. Mas só fica só o dandaradan na cabeça, né? Então, não tem como não citar essa abertura. Próxima abertura, não vou mentir que eu fiquei muito na dúvida em qual das duas eu ia escolher. Só que essa aqui eu vou escolher por um simples fator que eu já vou explicar. Attack on Titan The Rumbling.
Essa abertura, o porquê que eu escolhi essa abertura diferente do Shinzo Sasageyo? Por quê? Essa abertura dá uma mudança drástica no anime. O que eu tô querendo dizer com isso? A mudança drástica é que, tipo assim, não que o anime era cheio de frufru, essas coisas, porque Attack on Titan tem aquela violência e tudo mais, o mistério e tudo. Só que Attack on Titan era só naquele mundinho, sabe? Aquele mundinho ali. Então quando veio a 4ª temporada, que era a final, aquele final que era final pra ser na 4ª temporada, só que aí depois veio o final do final, aí depois veio o final do final do final. Mas tudo bem, vamos ignorar isso por enquanto. Quando veio essa 4ª temporada, deu uma mudança de clima do anime bruscamente. Porque um negócio que era só naquele mundinho na ilha do Paradise virou literalmente uma guerra mundial. Uma guerra mundial. E a música Rumble traz aquele rock pesado, onde você vê que aquele clima do anime realmente pesou mais do que já era. Que ali, além de ser o final de tudo, era o final de tudo, realmente o final dos tempos. Eu não vou dar muito detalhe, mesmo que o anime tem muito tempo, também não é legal dar o spoiler do anime, né? E a gente tá falando de abertura hoje. Sword Art Online Crossfield. Eu fiquei na dúvida entre outra música chamada Adamas, que é Alicization, porém Crossfield, galera, não tem como, marcou uma geração de muito jovenzinho apaixonado, tá? Porque é um anime assim que tem aquela ação e ele tem um diferencial que é o romantizinho, aquele anime romântico. Quem nunca sonhou estar jogando seu joguinho favorito lá e conhecer a garota do seu sonho jogando, né? E Sword Art Online trouxe isso pra gente e iludiu muito marmanjo por aí, né? Até hoje, mas beleza. E essa abertura combina tudo. É uma abertura animada, é uma abertura que traz aquela, hoje em dia traz aquele fator nostalgia de quem assistiu Sword Art Online na época e sabe como que é a sensação, porque misturou anime com o mundo dos games. Então ele revolucionou também, não revolucionou, quer dizer, ele popularizou o gênero Isekai, digamos assim, porque não era tão conhecido assim o gênero de Isekai. E o Sword Art Online é considerado Isekai pra quem não sabe. Eu acho que é considerado Isekai. Minha opinião é considerado Isekai sim. Isekai é outro mundo, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Então Sword Art Online trouxe essa maravilhosa abertura pra gente que é memorável até hoje. Era assim. Jojo Parte 3 Stand Proud. Dando-se meu inglês. É a abertura número 3 de Jojo, onde temos o famoso protagonista Jotaro. E eu escolhi essa abertura porque a música me pegou. Eu me lembro quando assisti, me pegou. Ficava querendo sempre ouvir o comecinho daquela abertura que era sensacional. E fora que ele mistura um 2D. Porque vocês sabem que o Jojo, a animação dele, traz um pouco daquela animação parecendo do gibi, com aqueles sombreamentos e tudo mais. Só que na abertura eles trouxeram esse sombreamento da própria animação em si, com a mistura de 3D, cara. Então ficou um negócio sensacional. E a música encaixa perfeitamente. Perfeitamente. Ura, ura, ura. Próximo, essa abertura eu acho que ninguém conhece e só alguns que vão conhecer. Fate Stay Night Ultimate Blade Works. Acertei? Ultimate? Enfim. Caralho. Brave Shine. Essa música traz uma sensação de heroísmo. Que o Fate Stay tudo bem, não tem tanto heroísmo, mas foi uma sensação que eu senti. E fora que a animação dessa abertura, galera, normalmente a animação de uma abertura muitas vezes não condiz com o anime, né? Porque questão de grana, tempo, dinheiro, essas coisas. E pra fazer uma animação impecável dessas é difícil e leva tempo e demanda, né? Só que nessa abertura a animação condiz com o anime. Então você assiste a abertura e fala assim, caramba, e você assiste a anime e fala assim, caramba, mais uma vez, né? Mais a vez não. Todo episódio. A animação de Fate Stay é uma animação que eu vou falar minha primeira polêmica aqui no primeiro vídeo. Eu sou desses é fogo, mas beleza. Fate Stay tem uma animação melhor do que Demon Slayer. Falei mesmo. E vamos pro próximo. One Piece Way. Não tem como. Não dá pra não citar essa abertura. Uma abertura que quem assistiu One Piece no começo, eu assisti One Piece um pouco mais tarde, mas quem assistiu One Piece no começo se delicia com essa música que traz um fator muito nostalgia. E no episódio 1000 de One Piece, eles trouxeram essa abertura de volta com a animação de hoje em dia de como estão os personagens. Então, além de uma
uma sensação de nostalgia, traz uma emoção, querendo ou não. Traz uma emoção pra quem assistiu One Piece desde 99, se eu não me engano, que ele lançou. 99 e depois ver quase 20 anos depois a mesma abertura com a animação atual. Pô, não tem como não se emocionar com essa música. E é uma música que marca até hoje. Vocês me perdoem, mas vou ser clubista. Mas não tem como falar uma das aberturas que marcou, eu acredito que marcou a infância de muita gente. É nostalgia até hoje. E muita gente decorou essa música. Que seria... Quem não conhece essa música? Não tem muito o que dizer sobre essa abertura, né? Posso pressentir o perigo e o caos. É a guitarrinha. E ninguém agora vai me amedrontar. Então essa abertura não tem nem o que discutir. Foi mal, nem o que discutir. Foi mal a geração depois que não acompanhou essa abertura na TV Globinho. Quando passava os episódios de Dragon Ball Z e sempre tocava essa abertura e cantava junto. Não tem jeito, eu tive que ser clubista e eu usei uma ferramenta chamada Nostalgia, que às vezes nostalgia nos pega, hein? Mas eu vou ter que usar essa ferramenta chamada Nostalgia. Agora, pra finalizar, um bônus. Meu amigo Daza, qual que pra você é a melhor abertura dos animes? Cita uma, pelo menos. Não, o Daza não assiste anime, mas tudo bem. A melhor abertura de todos os animes é Pokémon primeira temporada. Sabia. Pra quem não sabe, meu amigo Daza que tá aqui me acompanhando, me ajudando nesse primeiro vídeo, é viciado em Pokémon. E quem sabe no futuro também posso trazer um vídeo só falando de Pokémon e esse cara vai estar aí. Vamos fazer. Então, bônus Pokémon. Então é isso, galera. Esse foi o meu nosso primeiro vídeo, né? Nosso primeiro vídeo do Namekusei TV. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, curta e comenta, compartilhe pra toda a galera. É o primeiro vídeo, mas aí estamos sempre aí pra poder melhorar. É isso, desligando!